Pai do Senhor, irmãos. Graças a Deus, né? Abre aí, por favor, Juízes capítulo 17. Juízes capítulo 17. Você certamente já viu, se não viu ainda, não teve a oportunidade, existe uma Bíblia, é a mesma Bíblia, né? Mas uma outra versão aí chamada A Mensagem. Se você ainda não tem, tenha. Baixe ela aí no aplicativo, é de graça, né? E é muito, muito boa. Eu vou ler aqui nessa versão, tá bom? A sua aí está um pouco diferente, tal, mas o sentido é o mesmo. Amém? Posso ler aqui? Amém? Verso 1. Havia um homem das montanhas de Efraim chamado Mica. Ele disse à sua mãe: lembra-se dos 13 quilos de prata que foram roubados de você? Eu a ouvi proferindo uma maldição. Na verdade, o dinheiro está comigo. Eu o roubei, mas agora estou devolvendo. E ela respondeu: o Eterno abençoe você, meu filho. Depois que ele devolveu os 13 quilos de prata para a sua mãe, ela disse: eu consagro toda essa prata para o Eterno, para que meu filho faça uma imagem esculpida, um ídolo fundido. Ela entregou 2,4 kg daquela prata a um ourives, que fundiu o metal na forma de um ídolo. Esse homem, Mica, tinha uma capela particular. Ele tinha feito um colete sacerdotal, alguns ídolos domésticos e consagrou um dos seus filhos sacerdotes. Verso 6. Naquele tempo não havia rei em Israel e as pessoas faziam o que bem entendia. 7 e 8. Havia também naquela localidade um jovem de Belém de Judá e de uma família dessa tribo. Ele era levita, mas estrangeiro ali. Tinha saído de Belém para tentar a sorte em outro lugar. Chegando às montanhas de Efraim, parou diante da casa de Mica. E ele perguntou ao jovem: de onde você vem? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá e estou à procura de um lugar para morar. Mica fez uma proposta: fique aqui comigo, seja o meu pai e sacerdote. Seu salário será de 120 gramas de prata por ano, além da comida e das roupas que você precisar. O levita concordou em ficar com Mica. O jovem foi bem recebido, se tornou membro da família. Mica designou o jovem levita seu sacerdote, e tudo isso aconteceu dentro da casa do Mica. E Mica declarou, verso 13 e último: agora sei que o Eterno será bondoso para comigo, pois eu tenho um levita como sacerdote. Amém? Amém. Um grande homem de Deus chamado Billy Graham, ele tem uma frase que diz assim, ó: toda vez que você tentar navegar para longe de Deus, o diabo tem um barquinho preparado. Entendeu? Toda vez que você tentar navegar para longe de Deus, o diabo tem um barquinho preparado. E isso é verdade, não é mesmo, senhores? Quantos aqui já tentaram navegar para longe de Deus e o barquinho estava lá preparadinho? Eu também. E não faz muito tempo não, eu tenho que ser honesto aí e admitir para vocês, não faz muito tempo não. É só a gente pensar, o diabo fala: tá aqui, ó, fica à vontade, filho, precisa nem se esforçar, eu já preparei tudinho para você, ó, tá aqui, tá tudo certo. Esse barco é furado, amém, irmãos? Esse barco aí não vale a pena não. Então, algumas coisas acontecem conosco quando a gente cai na brilhante ideia, Brizola, de ir para longe de Deus. A minha história mostra que todas as vezes que eu intentei ir para longe de Deus, coisas nada agradáveis aconteceram comigo. E através da história desse cara aqui chamado Mica, eu consegui identificar. A primeira é muito clara: ele roubou, amém? Ele roubou a mãe dele. E isso me parece, senhoras e senhores, que é o que acontece quando a gente começa a ir para longe de Deus. Não, Felipe, eu já fui e eu nunca roubei não.
Mas não é disso que eu estou falando, cara. O diabo vem para roubar, matar e destruir, né? João 10, né? Roubar, matar e destruir. E me parece que toda vez que a gente começa a pegar um caminho para longe de Deus, o diabo começa a nos roubar. E nos roubar o quê? Roubar o nosso tempo. Parece, cara, que quanto mais para longe de Deus nós vamos caminhando, senhores, mais o diabo começa a nos enganar e nos roubar coisas que antes eram exclusivamente do Senhor. Você consegue entender? Antes aquele tempo era do Senhor, aquele tempo era o seu tempo de oração, aquele era o seu tempo de leitura, mas você vai, entenda essa palavra, você vai esfriando e parece que aquilo que era de Deus o diabo vai te roubando. E não necessariamente roubando com coisa mal. Você não deixa de orar para ir roubar. Você não deixa de orar para ir traficar. Você não deixa de orar para ir se prostituir. Você deixa de orar só para ir lavar o carro. É só para ir postar mais uma coisa no Facebook. É só para ir assistir mais um jogo de futebol, entendeu? E daí você vai sendo roubado, imperceptivelmente, você vai sendo roubado daquilo que antes era para Deus, mano. E daí você... Uma coisa que eu aprendi, eu não sabia disso aqui. Eu não sabia disso aqui, Elias. Mas se você esquentar uma panela com água, e deixar a água fervendo, e jogar uma rã lá dentro, de alguma maneira, a rã consegue bater na água. Eu não sei como que ela consegue fazer isso. Mas ela consegue bater na água e pular da panela. Mas se você colocar a rã lá dentro, com a água fria, e acender o fogo devagarzinho, e deixar a água aí mornando assim, devagarzinho, a rã morre cozida e ela não pula. Ela morre lá. Cara, parece, e nós temos que ficar atento, glória a Deus, porque o Espírito Santo nos dá discernimento, a gente fala, tem alguma coisa errada nesse negócio aqui. Mas parece, cara, que se a gente bobear, o diabo começa a acender um fogo e vai mornando a gente devagarzinho. E devagarzinho você vai... Você não está em pecado. Lá na carta de Timóteo, fala assim, ó, deixando para trás todo pecado e embaraço. Tem coisa que é pecado, tem coisa que é só embaraço, não é pecado, é só embaraço só. E daí parece que o diabo vai, né, devagarzinho assim, ó, e você vai sendo roubado e não percebe. E quando viu, ele já bateu sua carteira, que nem andar em São Paulo. Já andou em São Paulo? Minha mãe, ela vive lá em São Paulo, né? E toda vez que eu vou lá com a Michelle, tudo mais, coloca a carteira no bolso da frente. E todas essas coisas aí, esses cuidados. Porque, mãe, até parece, sou esperto. Falou, filho, lá, se é roubado, você nem vê. É mais ou menos isso aí. Se a gente bobear, a gente vai indo para longe de Deus. A gente vai... Amém? É impressionante, né? Ô, rapazinho, quer roubar a gente. Mas a gente precisa aprender um princípio, que é o princípio da mordomia cristã. O princípio da mordomia cristã. Não é você ficar na mordomia, é o contrário, é você ser mordomo. Não é isso, Elias. Mordomia cristã é você entender o seguinte, ó, quando eu me tornei de Cristo, nada mais é meu, amém? Tudo é do Senhor, eu só tô cuidando, não é meu. Então, é mais ou menos o seguinte, quando o diabo vem me roubar, ele vai chegar e vai falar assim, então eu vim roubar você. Eu falo, então, cara, pode roubar, não é meu? Se você estiver roubando, na verdade, você não vai estar roubando eu, você vai estar roubando Deus, daí você se vira com ele, né? Parece que a gente só... Me parece não, sem dúvida a gente só é roubado daquilo que a gente tem, amém? Então que o nosso tempo seja não mais nosso. Que o nosso tempo seja do Senhor. Que o nosso celular seja não mais nosso. Que o nosso dinheiro seja não mais nosso. Que a nossa vida seja não mais nossa. Porque daí, se ele quiser roubar, daí é problema dele. É ele que se vira com o dono. Amém? É ele que se vira com o dono. Que já não somos mais nós. Não somente o nosso tempo, mas também o nosso ânimo. Ora, eu já conversei com algumas pessoas que desistiram. Eu já conversei com algumas pessoas que desistiram. Pessoa ia na igreja, pessoa orava, pessoa era crente, mas ela desistiu. Hoje ela não é mais. Ou pelo menos não está mais. E você pergunta para ela, e a resposta invariavelmente é, cara, sabe o que é? Eu desanimei. Eu desanimei, cara. Me parece que perder o ânimo é sempre o último estágio antes de abandonar tudo. Quantos entenderam isso aí? Diz amém. Uma das coisas que nós somos roubados quando a gente vai indo para longe de Deus é que a gente é roubado do nosso ânimo, cara. A gente vai... Assim, é que eu não estou com muita vontade de ler, você está entendendo, Felipe?
Na hora que eu tiver com vontade, eu vou até ler. Mas agora eu não estou muito animado para ir, não, cara. Eu tô meio desanimado mesmo. Então, é que você está sendo roubado, cara. É que eu tô sendo roubado do meu ânimo. Meu Deus. É verdade, acontece isso aí. Outra coisa que acontece, pastor Lúcio, outra coisa que acontece, e eu vi aqui na vida do Mica, e eu vi também na minha vida, é que quando a gente começa a ir para longe de Deus, senhoras e senhores, a gente começa a ficar com medo. E deixa eu abrir um parênteses aqui, não é aquele medo bom, amém? Nosso apóstolo já derramou sobre nós que existe um medo bom, né? Aquele medo que não nos deixa morrer, né? Por que eu não ando a 180 km por hora na adulto sem capacete? Porque eu não sou louco, né? Então esse é o medo bom. Feche parênteses. Quando a gente começa a ir para longe de Deus, o Mica da história aí do Juízes 17, quando ele ouviu que a mãe tinha pronunciado uma maldição para quem roubasse a prata dela, porque ela não sabia que era o filho dela. Falou, quem roubou rapaz, esse cara é um amaldiçoado mesmo. E daí o Mica falou, ela rogou uma praga. E ele devolve, não por arrependimento, mas por medo. Isso significa, senhores, que se ela não tivesse rogado a praga, ele não teria devolvido. Ele vai lá e se arrepende, não porque ele entendeu que é errado, mas é porque ele ficou com medo. Eu estou diretor de uma comunidade terapêutica que cuida de pessoas que adquiriram a síndrome da dependência química e a síndrome do alcoolismo. E lá é uma comunidade, não é uma clínica. E como comunidade, ele pode ir e vir a hora que ele quiser. Eu já vi pessoas ser acolhidas 11 horas da manhã, a mãe pagar um dinheiro, que não é barato, pagar um dinheiro e 1 hora da tarde o rapaz ir embora. E a gente não pode fazer nada, a gente não pode segurar, não pode dar remédio, o cara foi embora mesmo. O que eu tenho aprendido nesse tempo aí? Geralmente, depois de uma grande besteira, depois de uma grande enfiada pé na jaca que a pessoa dá, vem aquela depressão, aquele medo. E ele se conserta, ele fala que agora quer mudar de vida, ele vem para a igreja, ele levanta a mão, faz o apelo, ele vem aqui na frente, mas não porque ele está arrependido, mas porque ele está com medo da consequência. Foi o que aconteceu com o Mica, que não tem nada de arrependimento nele, mas tem muito de medo. E eu pergunto, não pode ter medo de maldição, amém, gente? Nosso apóstolo já nos ensinou isso, né? Não, medo de... Uma vez ele disse aqui, se amarrarem o meu nome na boca do sapo, pior para o sapo, né? Que vai morrer sem comer, eu não tenho nada a ver com isso. Porque o Mica não entendeu uma coisa que nós precisamos entender. Quando Jesus fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e esse aqui é um pensamento que um grande homem de Deus uma vez me transmitiu. Você já viu alguém atacando com porta? Você já viu algum daqueles filmes lá de Coração Valente, Troia? Vamos lá, peguem suas espadas, peguem seus escudos, peguem suas portas e vamos atacar. Você já viu isso? Não, porque porta não é mecanismo de ataque, porta é mecanismo de defesa, amém? Então, quando Jesus fala as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é porque parece que o inferno está atacando e a igreja está se defendendo. É o contrário, é a igreja que ataca. É a igreja que vai para cima. E as portas do inferno não prevalecem contra o ataque da igreja. Então, não existe medo. Você acha por que Moisés não ficou com medo do faraó, gente? O faraó podia matar ele. Por que sei lá, por que o Davi não ficou com medo do Golias? Porque ele sabia, falou, cara, é eu que estou avançando, não tenho medo de praga, não tenho medo de maldição, não tenho medo de nada dessas coisas não, velho. Jesus na minha vida, eu vou para frente e vamos que vamos aí. O Mica não tinha isso aí. E todo aquele que está longe de Deus também não tem. Como é que vai ter segurança? Daí começa a ter medo de crise, começa a ter medo do futuro, começa a ter preocupação de coisas que nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer e o cara está com medo hoje de coisas que nunca vão acontecer. O que é isso? Está longe de Deus. Está longe de Deus, cara. Meu Deus. É verdade, o Mica ele roubou, ele também teve medo. Mas tem mais, eu acho que tem mais aí. Na minha vida, quando eu estava longe de Deus, na minha vida, eu vivia por conveniência. Isso aqui, cara, eu não tenho capacidade retórica de dizer a você o que eu entendi aqui, mas eu vou tentar. Porque se liga, quando a mãe dele roga a praga, senhoras,
Fala assim, é amaldiçoado esse rapaz que pegou essa prata, hein? Eu quero ver ele queimar no inferno. Daí o menino com medo falou, mãe, sabe o que é? Fui eu. Lê na sua Bíblia para você ver o verso de número 2. Quando a mãe sabe que foi ele, sabe o que a mãe fala? Louvado seja Deus pela sua vida, filho. Ó, eu vou dizer um negócio para você. Eu retiro a praga agora. Sabe o que é isso? Para os meus amigos tudo, para os meus inimigos, a lei. Não, para o meu grupinho é de boa. Para o meu grupinho é isso mesmo. Agora, aquele lá não pode. Viver por conveniência é a pior armadilha que nós podemos cair. Porque daí a gente vai orar só quando convém. A gente vai buscar só quando convém. A gente vai ofertar só quando convém. É só quando convém. É só quando tem alguém olhando. É só quando, sei lá. Dê o exemplo aí na sua cabeça você. Meu Deus. Sabe um cara que era conveniente? Um cara que era o mais conveniente de todos, Judas. Enquanto lhe convém. Não, Jesus vai assumir o trono. Sabe, né? Judas pensava que Jesus ia assumir o trono. Jesus vai virar o rei dessa parada aqui. Então eu vou ficar por perto dele. Quando ele começou a perceber que o discurso de Jesus era meio de morte mesmo, Jesus não ia assumir nada, parou de ser conveniente para ele. E daí para atrair é um passo. Para atrair é só uma oportunidade. Amém, senhores? Para atrair é só uma porque é conveniente. Para eu deixar isso aqui e ir para lá, é só uma questão da próxima proposta ser melhor. Que eu não gosto de dar muito exemplo de futebol, assim. Mas é só aparecer uns 222 milhões de euros, entendeu? Foi mais conveniente, eu tô indo. Para onde for mais conveniente, eu estou indo. Que não seja assim em nós, amém? Que não seja assim em mim. Que eu não vá para longe de Deus, Elias. Porque longe de Deus eu vou ter tudo aquilo que era exclusivo dele roubado. E também longe de Deus eu vou viver com medo de um futuro que talvez nunca chegue. Eu esqueci de uma coisa, que na literatura de Narcóticos Anônimos, medo é falta de fé. Olha que legal, cara. Medo é falta de fé. Toda vez que alguém tem medo, é porque falta fé. Tá com medo da manhã, é porque está faltando fé, cara. Tá com medo de não sei o quê, mas pode cavar, pode tirar as circunstâncias, tirar as cascas. No fundo, o que está ali é falta de fé. Eu vou viver com medo e eu vou viver por conveniência. A próxima mensagem que for mais gostosa, eu vou para lá. O próximo que me fizer uma proposta melhor, é para lá que eu estou indo. E o pior de tudo aqui, senhores, é que o buraco é mais embaixo. Porque a mãe, eu gostaria, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, que você lesse comigo, por favor, o verso de número 3 e 4. Depois que ele devolveu os 13 quilos de prata, a sua mãe disse, eu consagro essa prata para o eterno, para que meu filho faça uma imagem esculpida, um ídolo fundido. Presta atenção que pode passar desapercebido aqui. Quando a mãe pega a prata, ela fala assim, ó, eu consagro essa prata a Deus, para que o meu filho faça um ídolo. Quem vai para longe de Deus vai cair na mentira espiritual. Na tapiação. Sabe o que é tapiação espiritual? Porque a mulher fala assim, ó, isso aqui, Senhor, é para o Senhor, viu? Só que eu vou fazer um ídolo. Será que ela nunca tinha lido o primeiro mandamento? Será que ela nunca leu? Isso aqui nós já estamos em Juízes, Moisés já morreu, amém, senhores? Se já morreu, já tinha os mandamentos, não é mesmo? E se já tinha os mandamentos, ela já tinha lido já, ó, não tomarás para ti imagem, escultura, não adorarás outro Deus. Mas o que ela faz? É para o Senhor, entendeu? É para o Senhor. Mas ao mesmo tempo que é para o Senhor, é para mim também, entendeu? Eu não sou a pessoa mais gabaritada para falar isso. Mas eu vou falar mesmo assim. Porque eu estou em família, então eu posso falar, não é? Esse negócio de corredor, de água na televisão, de milho ungido, de toalhinha, é tapiação espiritual, cara. É mentira que
que está em nome de Deus, mas na verdade não tem nada de Deus, cara. Esses dias, lá onde eu trabalho, aconteceu isso aí também. Aconteceu isso aí. E aí o pastor Lúcio falou da semana. Olha, o pastor, meu Deus, pastor. Às vezes a gente não sabe por que está falando, mas a gente sabe por que está ouvindo, né? Você falou, então, não sei o quê, vou separar, eu vou semear direto na vida do apóstolo, não sei o quê. Eu guardei aquilo ali. Semana passada, lá, né, adicção, síndrome da dependência química é uma doença. E como doença, aquele que contribuiu tem direito, INSS, todas essas coisas, é uma outra história. E daí o rapaz recebeu pela primeira vez lá. E daí como acumulou, recebeu 4 meses, né? Recebeu um dinheirinho bom. E ele é, inclusive, monitor lá na comunidade. E daí ele falou assim para mim, chegou em mim e falou, Felipe, deixa eu falar um negócio para você. Tem que dar o dízimo, né? Eu falei, não, cara, não tem que dar. Por quê, mano? Falou, cara, eu acho que eu não vou dar todo esse dinheiro na mão da irmã Rita, não, mano. A irmã Rita é a presidente lá, né? Fundadora e presidente, mulher de Deus e tudo mais. Eu acho que eu não vou dar todo esse dinheiro na mão dela, não. Eu falei, mas por quê, cara? Você acha que ela vai gastar seu dinheiro? Cara, não tem nada a ver com ela. Tem a ver... Tá, depois de 5 minutos, ela falou, cara, então eu tive uma ideia. Olha pra você ver. Eu tive uma ideia. Eu vou pegar esse dinheiro, cara, e vou fazer um hot dog pros irmãos aqui. O que você acha? É uma boa ideia. Eu não fico com o dinheiro, mas também não dou na mão dela. Tava com aquilo, né, que o pastor Lúcio falou. Falei, eu vou falar o nome dele, que você nunca vai ver ele. O Brizola vai ver ele amanhã lá. Você vai lembrar, né, Brizola? Eu falei para ele, senhor Gedevaldo. Gedevaldo o nome dele, acredita, é mesmo. É Gedevaldo o nome dele. Gedevaldo. Não estou brincando. Gedevaldo José ainda. Gedevaldo. Vou orar para você agora, para esse demônio sair dessa vida. Para com isso, cara. Daí no final das contas lá deu tudo certo, né? Mas o que é isso, cara? Isso é tapiação espiritual, cara. É engano, é engodo. Eu consagro ao Senhor, mas ao mesmo tempo estou aqui, Orives, faz um ídolo aí para nós ficar aqui. E isso vai afundar. Isso, pessoas longe de Deus. Pessoas que vão indo para longe de Deus. Pessoas que vão abandonando ao Senhor. Abandonando o contato com Ele. E como se não bastasse isso, o texto vai dizer, cara, que o Mica, esse Mica, ele teve a brilhante ideia de fazer um colete sacerdotal, pastor. Ele teve a brilhante ideia de consagrar um dos seus filhos como sacerdote. Quando a gente vai lendo, parece que isso foi, esse cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu li muitas vezes achando que o Mica era aquele que se salvava, como diz o versículo 6, num tempo em que cada um fazia o que queria. Eu achava que esse cara é o cara que salvava. Mas não é, senhores. Não é, porque lá em Levítico, lá em Números, tem toda uma regra, tem todo um como se fazer, tem toda uma ordem de Deus, mas daí deixou escrito lá, não foi à toa. O Mica pegou todas essas ordenanças, amassou e falou, eu não quero nem saber. O que Moisés disse, o que a lei disse, eu vou fazer do meu jeito. E isso, senhores, para mim é o último estágio daquele que vai para longe de Deus. É o descaso total com a palavra de Deus, mano. É o descaso total com aquilo que Deus disse. Ele não quer nem saber o que Deus disse, velho. Ele quer fazer do jeito dele. Cara, mas o que Deus falou é só um detalhe, rapaz. Eu vou fazer do meu jeito mesmo. Cara, mas tem todo lá uma regra, filho. Você não vai, tem princípio espiritual. Cara, eu quero saber de princípio espiritual. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, pronto, acabou. Quero nem saber se a Bíblia fala de paternidade. Quero nem saber se a Bíblia fala que eu tenho que confessar. Eu não quero saber se a Bíblia tem que falar que eu tenho que ofertar. Eu não quero saber dessas coisas. Eu quero fazer do meu jeito. Isso é descaso. Nós não podemos viver assim. Amém, senhores? O que Deus falou é importante, amém? O que Deus disse é mais importante do que aquilo que eu digo, amém? O que Deus deixou é mais importante do que aquilo que eu acho. Aliás, aquilo que eu acho não importa nada o que eu acho. O importante é o que está aqui. O Mica não conseguiu entender isso, cara. O Mica, ele decidiu fazer do jeito dele mesmo. O Mica, ele falou, não, do meu jeito vai ser melhor mesmo. Isso, senhores, e eu já estou quase terminando. Isso foi o que Adão e Eva fez, mano. Porque qual que foi o pecado de Adão e Eva? O pecado de Adão e Eva, cara. Eles comeram, né? Mas agora, pergunto-lhe e você responda-me. Se antes deles comerem, alguém chegasse no jardim e perguntasse assim, Adão,
você pode comer daquela árvore ali? Ele ia falar para você o quê? Não. Mas assim que questionado, por que não? Adão ia responder o quê? Porque Deus falou que não. Ô Eva, você pode comer daquela árvore ali? A Eva ia dizer, não, eu não posso comer daquela árvore. E por que você não pode comer, Eva? Porque Deus falou. Acabou. Não, mas não dá um motivo para mim. A Eva ia falar para você, não, eu não tenho motivo. Deus falou e isso é suficiente. Qual que foi, tirando toda a casca, o verdadeiro, o que está escondido ali por trás, é que Adão e Eva começaram a falar assim, eu não quero mais que Deus diga o que eu tenho que fazer. Eu não quero mais, eu posso até não comer, mas se eu não comer, vai ser porque eu não quero comer, não é porque Deus falou. É eu que não estou afim de comer, velho. Porque eu não quero mais fazer. Nossa, meu Deus, um grande homem de Deus uma vez explicou uma coisa importante. Nós cristãos somos chamados a obedecer, amém, senhores? Nós somos chamados a obedecer. E isso foi uma palavra de sabedoria na minha vida, uma palavra-chave que destravou várias coisas. O que é obediência para nós? O que é obediência para mim, na minha cabeça? Obediência é quando você me dá uma ordem, eu entendo a ordem, eu concordo com a ordem, daí eu vou e faço. Porque você falou, eu entendi, eu concordei, daí eu vou e faço. Mas isso não é obediência, isso é sabedoria. Porque se você falou uma coisa para mim, eu entendi, concordei e não fiz, eu sou burro, cara. Desculpa. Eu sou tolo. Eu sou um tolo, porque você falou para mim, cara. Você explicou para mim, Felipe. Andar sem cinto de segurança dá multa. Você entendeu? Entendi. Você concorda? Concordo. Eu ando sem cinto de segurança? Você tem que dar um tapa na minha orelha, cara, porque eu sou tolo. Agora, a verdadeira obediência é quando você me dá uma ordem. Eu não entendo a ordem, não concordo com a ordem, mas mesmo assim eu faço porque reconheço a autoridade na sua vida. Obediência é Pedro falando para Jesus, Jesus, na verdade, o Senhor entende é de marcenaria. De pesca, quem entende sou eu, meu. Tem dia que é do peixe e tem dia que é do pescador. Hoje foi dia do peixe, eu não peguei nada. Mas sob a tua palavra, eu lançarei a rede mais uma vez. Isso é obediência. É Pedro falando, eu não entendi, não concordei, mas já que o Senhor está falando, eu vou jogar mais uma vez. O que Adão e Eva precisavam ter feito, o que o Mica precisava ter feito, mas esses já morreram, não adianta mais, mas nós estamos aqui vivos ainda e para nós adianta. Cara, eu não vou fazer porque Deus falou que não é para fazer. Mas por quê? Cara, eu não quero nem saber por quê. Deus falou, para mim já é suficiente, eu não vou fazer mais. Porque Deus falou, então já é suficiente. Deus... Amém? No final das contas, cara, o Mica caiu numa... Ele estava tão longe de Deus e não percebeu. Ele estava tão distante, mas tão distante, que ele teve a petulância de declarar, depois de comprar o levita, fica aqui comigo aqui, rapaz, vou dar 120 gramas de prato para você por ano, mais roupa, fica aí comigo. Ele teve a petulância de dizer assim, vou falar um negócio assim, agora eu vou ser abençoado, porque agora tem um levita aqui perto de mim. Esse cara, velho, esse cara é um cara que ele precisa muito de ajuda. Ele não dá para ajudar mais. Mas pessoas assim precisam muito de ajuda, cara. Não, agora eu vou ser abençoado mesmo. Por quê? Porque agora eu estou indo lá naquela igreja. Aquela igreja. Deus nos abençoa porque Ele é bom. Amém, senhores? Não tem nada a ver com aquilo que a gente faz. Amém? Não tem nada a ver com aquilo que a gente faz. Nada a ver. Isso é escandaloso, né? A bênção de Deus sobre mim não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Deus me abençoa porque Ele é bom. Deus abençoa você, Deus derrama sobre nós graça, simplesmente porque Ele é bom. Porque se Ele olhasse para nós, verdadeiramente para nós mesmo, não sobrava nenhum. Trapos de imundícia, né? Trapos de imundícia, né? Você já leu isso aí lá, né? A nossa justiça é trapos de imundícia. Ninguém tem crédito lá, amém? Por ter feito o que fez. Ninguém tem crédito. Tá todo, e glória a Deus, porque o nosso Deus é bom. Então, o nosso Deus é bom, vai continuar nos abençoando, não tem nada a ver com o que a gente faz. Beleza. Que nós nunca embarquemos nesse barquinho. Eu não quero mais ir para ele, cara.
Eu não quero mais. Eu já fui. Eu descobri que esse barco é furado. Eu não quero mais viver longe de Deus, senhores. Eu não quero mais fazer as coisas do meu jeito. Eu não quero mais viver com medo. Eu não quero mais viver convenientemente. Eu não quero mais viver numa tapeação espiritual. Cara, eu não quero mais viver numa tapeação espiritual. Eu não quero mais ficar tomando pão e suco de uva me tapeando espiritual. Eu não quero mais viver isso aí, cara. Eu não quero mais fazer 3 notas no violão, que é tudo que eu sei. Eu não quero mais fazer 3 notas, eu não quero mais viver isso aí, cara. Eu não quero mais. Que você também não queira. Que em nome de Jesus você consiga identificar na sua vida se há resquício disso. Foge disso aí, senhores. Vamos fugir disso aí. Amém? Amém, que Deus abençoe. Eu quero orar com você. Esteja em pé, por favor, alguns minutos apenas. Eu quero orar junto com você, e você junto comigo, e você por mim, e eu por você. Quando eles queriam vencer o povo de Deus, quando eles queriam... Cara, nós temos que vencer essa guerra, o povo de Deus não perde. Os caras não perdem, nós temos que ganhar. Daí chamaram um cara chamado Balaão. Daí chamaram o Balaão e falaram assim: ô Balaão, faz um favor para nós vamos dar um dinheiro para você. Roga uma praga. O Balaão era meio que um bruxo, meio que um sacerdote, meio que esse negócio misturado. Assim. Ô Balaão, roga uma praga em cima desses caras aí para nós ganhar a guerra. Daí o Abraão tem uma frase que você precisa decorar e escrever no seu coração. O Balaão falou assim: cara, eu já roguei várias pragas. E a maioria pegou. Mas não tem como eu amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Não tem como eu amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Um desses muitos testemunhos que eu já ouvi na minha vida, eu ouvi um testemunho de um cara que uma vez que falou que ele fazia uns trabalhos lá, capeta lá e tudo mais, e daí fazia, e um dia começou a fazer um negócio lá, e o cara não acontecia nada, o cara não morria, fez um negócio tenebroso lá com sangue e tudo mais, o cara não morreu. Daí ele ficou bravo com os capetas dele lá, falou, fazendo aqui, não acontece nada, daí desceu um negócio lá, subiu, né, do inferno que vem, né? Falou, rapaz, como é que vai acontecer? O Deus dele é mais forte. O Deus dele é mais forte. Ele tirou as guias dele e falou, cara, se ele é mais forte, eu estou servindo o Deus errado. Então eu servi o que é mais forte que o seu. Não dá para amaldiçoar aquele que Deus abençoa. Deus nos abençoou e todas as vezes que nós intentarmos ir para longe, o Espírito Santo vai vir nos resgatar. Com seus braços fortes de amor, Ele vai vir nos resgatar, porque Ele colocou um selo, nós somos dele, amém? Colocou um selo, nós somos dele. Nós somos dele. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar. Deus, em nome de Jesus, muito, muito obrigado, Jesus. Obrigado pela graça que nos alcançou, Senhor. Pelo favor merecido que alcançou todos nós que aqui estamos. Nenhum de nós merecia, nenhum de nós. Livra-nos, ó Deus, de ser como esse cara que o Senhor deixou aqui para servir-nos de exemplo. Livra-nos de ser como esse cara, morrendo de medo de um futuro. O Senhor é o nosso futuro, Deus. O Senhor é o nosso futuro. O Senhor é o nosso futuro, Deus. O Senhor é a nossa segurança. A nossa segurança não está no dinheiro, não está no salário. Nossa segurança não está nessas coisas. A segurança não está no próximo governo. A nossa segurança está no Senhor, Deus. E por isso nós não temos medo, Deus. Porque a nossa segurança não está no psicólogo que vai ajudar o nosso casamento. O Senhor é o Deus que vai ajudar o nosso casamento. Por isso nós estamos seguros no Senhor, Deus. Por isso nós estamos seguros, porque o Senhor é o Deus que vai cuidar dos nossos filhos, Deus. Então nós não temos medo. Nós não temos medo, Deus. Não temos medo, Jesus. Nós não temos medo, Deus. Nos livra de fazer algo achando que é para o Senhor, só porque tem o nome do Senhor estampado no rótulo. Nos livra disso, Deus. Nos leva à essência, que nós possamos fazer sem tapeação, sem mentira, mas com o coração no Senhor. Nos livra de fazer as coisas do nosso jeito, Deus. Eu tenho a mania de fazer as coisas do meu jeito, Deus. Eu tenho essa mania feia, desde que eu me entendo por gente.
Me livra disso aí, Deus. Para a glória do seu nome. Que eu não, como Mica, que eu não transforme a adoração em negócio, que eu não tente comprar nada, Deus. Para a glória do seu nome, Jesus. Eu oro assim, para a glória do seu nome, para o nosso bem. Amém, Deus. Amém.